Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 8. Eis as palavras do profeta. Em verdade vos digo que sobrevirá o caos em lugares vários, e o fogo muita vez rebentará. O sol brilhará na noite, a lua no fulgor do dia, as estrelas hão de cair do firmamento. Sangue será vertido das árvores, a pedra erguerá sua voz. Bestas selvagens atacarão, as grávidas darão à luz monstros. E eis que a profecia se tornou visível a nossos olhos. As mulheres deram à luz monstros. Os bruxos são esses monstros, arautos do caos e da perdição. Anônimo, monstrum, ou descrição dos bruxos. Ilustríssimos. Praefectus vigilum, Stevantrilo da Cunha, em Ardica Regi. Datum de 26 mens, Iuli, ano 1229. Ilustríssimo senhor chefe da guarda, venho muito gentilmente dar ciência de que o bruxo de nome Geralt, no mês de julho do corrente ano, adentrou a área de construção da grande estrada, onde de chofre o contratei para serviços de proteção. Adrede mostrou-se de boa serventia, havendo matado 2 monstros da floresta, de Lexis chamados, sendo eles fonte de terríveis desventuras na construção. Conforme ordem de Vossa Senhoria, 2 vezes o interpelei sobre o ano 1194, e sobre o incidente acerca do qual Vossa Senhoria ordenara inquirir. Fingindo estar escandalizado, disse a ele que se tratava de crime nefando, de horror e de crime hediondo que demandava punição. O bruxo escutou, mas palavra alguma proferiu. Não se deu a nenhum debate e mantinha uma tal aparência como se a questão de todo não lhe interessasse. Noutra oportunidade, durante uma conversa, mencionei nomes, conforme Vossa Senhoria ordenara. Margulis e Chiuialba. Ainda assim, o bruxo não se permitiu provocar, nem mesmo mínima mostra de interesse deu. Não fez perguntas e não acrescentou palavra à conversa. Disso extraio a conclusão de que o mencionado bruxo Geralt nada sabe de particular no que tange aqueles eventos. Dos bruxos só é ser difícil determinar a idade, mas segundo creio, o mencionado não tem mais do que 18 anos, donde em 1194 não haveria ainda vindo à luz. Em concomitância ao supra, dou ciência de que o bruxo não mais trabalha aqui. Meus construtores intentaram contratá-lo com o fito de rastrear e abater elfos da floresta, os quais vêm se tornando assaz petulantes. E o bruxo o recusou, vede vós, por considerar que são os elfos seres racionais, os quais não haveria de matar. Diante do exposto, dispensei-o e de pronto ordenei que partisse. Para onde se dirigiu, não me é sabido. Pax vobiscum. Michaelides Blaufal, Praefectus Stratificum. Cercado por muros, o templo da deusa Melitele ficava próximo à cidadezinha de Frankithal, localizada num vale com o mesmo nome. O vale era invulgarmente pitoresco, recortado em um arco por entre as encostas íngremes. A encosta a norte era completamente coberta por uma floresta de coníferas. Já na encosta a sul dominavam as bétulas e seus troncos brancos, faias e carvalhos. E nela se ocultava a fonte de um riacho que descia em várias cachoeiras, até enfim correr em meandros pelo fundo do vale. Geralt compeliu Plotka a atravessar o riacho oval. O templo da deusa Melitele, um dos poucos que restavam, ficava no antigo palácio élfico de nome Elsborg, localizado a aproximadamente uma estaiane de Frankithal, numa curva do riacho, entre grandes salgueiros chorões. Em geral, a região costumava estar vazia, por isso Geralt estranhou um pouco ao ver junto ao portão do templo uma aglomeração de pessoas.
contudo, não pensou em deliberar sobre o fenômeno. Aproximou-se. E esse aí, ouviu. Que forasteiro é esse? Largue mão, compadre. Não é mulher, e nós só tem que mandar embora daqui as mulheres de cabelo branco. O bruxo apeou do cavalo. O portão do templo era baixo demais para se adentrar montado. Bateu no portão. Você aí, escutou novamente. O que é que está procurando? Você por acaso não tá de conluio com aquelas putas, aquelas assassinas de crianças? Não é farinha do mesmo saco que elas. Ei, estou falando com você. O rapaz que tentou segurá-lo pelo punho era corpulento, mas, avaliou Geralt, não tanto para se aguentar em pé após um golpe. Tateou no bolso a chave que recebera de Holt. Refletiu sobre qual seria o melhor alvo. O osso orbital? Ou quem sabe a glabela, localizada meia polegada acima da raiz do nariz. O rapaz percebeu algo nos olhos de Geralt. Retrocedeu um passo e engoliu saliva. O bruxo estava quase decidido. Já apertava a chave em seu punho quando o portão se abriu e uma sacerdotisa muito alta apareceu. Geralt se lembrava dela, sempre a considerara perspicaz. Ela entendeu a cena de imediato. Entre, disse bruscamente, rápido. Neste momento, fechou o portão atrás dele, passando o ferrolho. Olá, Nenek. Olá, Geralt. Você cresceu. Me lembro de você quando era um rapazote. Sua cabeça passava um pouco do cinto da minha veste. E agora veja só, um rapagão robusto, espadas às costas. Já se vê que é um bruxo. Eu me lembro de você quando era uma noviça. Agora já é uma sacerdotisa. O que você quis fazer no portão? Ela o mediu com um olhar cortante. Teria sido uma tolice. Mas eu não fiz nada. Ela suspirou. Nós ensinamos, e vocês seguem com as suas manias. Vocês não nos ensinaram tudo. Ele respondeu acidamente. E depois, que vergonha. Eu não sei o que é órbita, nem cláusula contratual. Não sei o que significa assegurar sustento próprio, nem o que é antecipado, nem o que é em última instância. Para completar os estudos em última instância, ela interrompeu bruscamente. Se inscreva num curso de inverno em Oxenford, como aluna ouvinte. Leia livros em seu tempo livre. Perdão, eu não quis. Me dê aqui seu cavalo. Ele vai para o estábulo. Seguiram pela alameda que levava ao edifício principal. Faz tempo que está na estrada. Quando você deixou a fortaleza? Em março, um dia antes do equinócio. Foi para muito longe? Na verdade, só até Kedren. Ela estranhou. E eu me lembro de que você queria tanto ver o oceano. Arcomerânia, Novigrad, Gorsvelen. Quem sabe um dia. Eu matei alguns monstros em Kedren. Que exibido. Foi só para isso que veio até nós. Ficar se gabando, questionar nossos ensinamentos, mais alguma coisa. Elixires, porque você não parece estar nem doente nem ferido. Os elixires são úteis, tomo que nem água. Mas eu queria mesmo era conversar com a Madre Assumpita. Ah, Nenek não olhou para Geralt. Seu assunto deve ser muito grave, mas a Madre Assumpita está muito ocupada. Não sei se poderá recebê-lo. Enquanto não conferirmos, não saberemos. Espertalhão. Passaram pelo jardim. As sacerdotisas e noviças que lidavam com os canteiros os acompanharam com o olhar. Algumas acenaram. Ele não se lembrava delas. O que não era de estranhar, pois da última vez que as vira, eram ainda muito jovens. E nada neste mundo muda tão rápido quanto as jovens. Seguiram em frente. Sob um alpendre aberto de todos os lados para ventilação, algumas noviças com máscaras no rosto e longas luvas trabalhavam na confecção de sabonetes, misturando lixívias, sodas, óleos e aromatas intensos em tinas. Geralt sabia que os sabonetes de Ellsborg gozavam de merecido renome mesmo fora das fronteiras de Kedren. Ele mesmo, quando estudava no templo, era obrigado a usá-los. Em Kaer Morhen só se usava o sabão cinza, desprovido de aroma. Não se tratava, pelo menos não só, de desprezo pelos aromatas e pela feminilidade a eles associada. A imensa maioria dos monstros tinha um olfato muito sensível,
e alguns eram até mesmo inimaginavelmente sensíveis. Um bruxo com cheiro não natural não teria a menor chance contra eles. Estão nos mandando embora daqui, disse de repente Nenek. Como é que é? Estão nos mandando embora daqui, repetiu piscando os olhos. Um dos motivos, não o único. São vocês, rapazes de Kaer Morhen. Espalharam por aí que estamos dando aulas para vocês aqui. A sacerdotisa bateu a porta de carvalho. Convidados entraram. Assumpta de Rívia, a mais importante sacerdotisa do templo, estava sentada a uma escrivaninha coberta de pergaminhos. Geralt a vira pela última vez havia 8 anos. Ela engordara desde então, e seus cabelos embranqueceram. 2 sacerdotisas e uma noviça a acompanhavam. As sacerdotisas sorriam para Geralt. Conhecia ambas. Flávia ensinava história. Aelide, a língua antiga. Não conhecia a noviça. Ela era jovem demais para que a conhecesse. Madre Assumpta, disse Nenek. É o Geralt. Estou vendo. Flávia. Aelide, Zidravica. Muito obrigada. Também você, Nenek. Sente-se, Geralt. Do lado de fora, no jardim, pegas palravam de modo apavorante. Tinham avistado um gato em algum lugar. Seu rosto mudou, disse enfim a sacerdotisa. E os olhos, independentemente das mutações. Você também nunca torceu os lábios desse jeito. Não diga nada. Estou vendo e já sei. Parece que ele balbuciou. Parece que querem pô-las para fora daqui, madre. E parece que é por nossa culpa. Quem lhe disse isso? Nenek? Não, Geralt. Nenhum de vocês, jovenzinhos educados aqui, tem culpa alguma. E não temos ressentimento de nenhum bruxo. Também é nossa culpa que o obscurantismo e a ignorância estejam vicejando, que a estupidez esteja graçando. Ensinamos mal, formamos mal, pois são justamente nossos antigos pupilos que hoje nos mandam embora, de acordo com a lei que eles estabeleceram. Os homens perto do portão falavam sobre mandar as mulheres embora do templo. Eles queriam dizer. Eu sei o que eles queriam dizer. E também é a lei, segundo a qual a assistência médica prestada às mulheres é proibida e demanda punição. Quem teve essa ideia, é claro, foram os homens. Se eles engravidassem, o procedimento de interrupção seria declarado mistério sagrado e ocorreria junto a orações, incensos e corais cantando. Após um instante, Assumpta de Rívia prosseguiu. Este mundo é estranho. Zombam da nossa deusa, debocham de nossas orações. Dizem que são crendice. No leste e no norte, multiplicam-se as seitas e os cultos. Veneram aranhas, cobras, dragões e outros monstros. Há murmúrios sobre crimes, sobre sacrifícios humanos, e parece que contra isso não há como lutar. E nem tentam mandar os sectários embora. Antecipando a pergunta, ela concluiu. Nós nos transferiremos para o sul, para depois do Pontar. Para Temeria, mais especificamente para Elander. Lá existe um templo abandonado. O chefe da cidade gentilmente permitiu que nos instalemos lá. É claro que lá também daremos ajuda às mulheres que necessitarem, independentemente de alguém gostar ou não. Mas já falei demais das nossas questões. Diga como você está. Ele respondeu, mas apenas sobre suas missões de bruxo. Não mencionou o desertor assassinado no povoado de Neuhold, nem os corvos na encruzilhada, nem o que resultou daquilo. Madre Assumpta ouviu pacientemente e resumiu com brevidade e precisão. Estou sentindo e sei do que você precisa. Sabe, com certeza, não posso te ajudar de outro jeito que não seja com meu conhecimento. O que você quer saber, menino? Perdão. Bruxo Geralt. Ele ficou em silêncio longamente. O que realmente aconteceu em Kaer Morhen no ano 1194? A mim você pergunta isso? Levantou a cabeça. Você, que desde tenra infância via os ossos no fosso e os nomes esculpidos na parede dos 7 bruxos que morreram uma morte heróica, que se criou ouvindo as histórias de heroísmo. São exatamente essas histórias. São tão heróicas que são heróicas demais. Devem ser assim mesmo, menino. Os heróis devem ser heróis.
E as histórias devem fazer com que eles sejam, e não se deve duvidar nem de um nem de outro. O tempo implacável a tudo apaga, não poupa nem o heroísmo. E as histórias e as lendas existem para resistir a isso, mesmo a custo da assim chamada verdade objetiva. Pois a verdade não é para todos. A verdade é para aqueles que conseguem suportá-la. Você consegue? Não faça cara feia. Você não consegue. Se conseguisse, pediria a verdade a Vesemir, aos mais velhos. Mas você se dirige a mim, porque você nunca mentiu para mim. Você tem tanta certeza assim? Ou talvez eu saiba mentir tão bem que ninguém reconhece as minhas mentiras. Nem uma criança, nem um rapaz de 18 anos que cresceu demais. Você não tá me dizendo tudo, menino. Dessa vez, ele disse tudo, sem evitar a gagueira. Então é aqui que está o X da questão, disse a Sumpita de Rivia. Preston Holt. O silêncio dominou longamente. As pegas aquietaram. Na primavera do ano 1192, a sacerdotisa pôs a mão na testa. Apareceu aquele libelo. Monstrum, ou Descrição dos Bruxos. Anônimo, como de costume, mas impresso, e naquele tempo dava para contar as prensas nos dedos de uma mão, então não havia muitos suspeitos. Tudo apontava para a prensa de uns magos da Universidade de Ban-Ard, mas não havia provas, o que não é de admirar. É difícil encontrar peritos em apagar rastros tão bons quanto os magos. O libelo teve circulação ampla, numerosos exemplares, e emissários itinerantes liam aquela obra de qualidade duvidosa para os analfabetos em reuniões e assembleias rurais. A notícia começou a correr pelas marcas e se espalhou como um incêndio. Doenças, impotência, peste bovina, abortos, fetos natimortos, quebras de safra, pragas. Todos os infortúnios e misérias eram atribuídos aos infames bruxos, e os fios dessa urdidura de crimes e conspiratas levavam a Kaer Morhen. Então, Kaer Morhen. Estou citando um trecho do texto. O lugar onde os bruxos fazem seu ninho deve ser extirpado da face da terra, e o terreno coberto com sal e salitre. No ano 1194, no verão, alguém finalmente conseguiu juntar e organizar uma turba, e um exército partiu para as montanhas, uns 100 homens do povo armados. Voltou, chorando e rangendo os dentes, menos de um terço. O resto apodreceu no fosso do castelo de vocês. Os ossos deles estão lá até hoje. Você está se perguntando como alguns bruxos mataram uma centena de fanáticos? Pois vou dizer. Como você sabe, os mais hábeis e bem formados magos conseguem agir em equipe, juntando forças ao lançar feitiços com efeito altamente potencializado. Os bruxos não sabem e não podem fazer isso. Seus sinais são uma coisa muito particular, que funciona de forma exclusiva para cada indivíduo específico. Naquela vez em Kaer Morhen, quando a chusma forçou as muralhas e o assentamento ao redor do castelo estava em chamas, os 4 últimos bruxos vivos juntaram as mãos e a força. E conseguiram lançar um sinal em conjunto com um efeito mortal, causando destruição em massa. Infelizmente, eles também não sobreviveram, mas surtiu efeito. Apesar de Kaer Morhen, privada de seus defensores, estar sob o jugo dos invasores que haviam sobrevivido, estes não ousaram invadir a fortaleza. Fugiram em pânico. A notícia sobre a invasão se espalhou. O jovem rei Eowyn, que governava a época, um homem em certa medida ilustrado, ficou levemente nervoso. E também não ficaram contentes os marqueses, que, embora não nutrissem simpatia pelos bruxos, não tolerariam iniciativas autônomas de subalternos nem a audácia da arraia miúda. Era preciso uma lição. 2 foram guilhotinados no patíbulo em Ardcarregi, 4 foram publicamente enforcados em suas vilas natais. Infelizmente, eram os 6 menos culpados. Os principais instigadores e inspiradores não foram alcançados pela justiça. Pelo menos não imediatamente. E agora chegou a hora da sua tão desejada verdade objetiva, Geralt. Há 7 nomes esculpidos na parede de Kaer Morhen.
A história heróica fala sobre 7 caídos, mas naquele momento havia 8 bruxos em Kaer Morhen. Quando a notícia do ataque se espalhou, eu e várias noviças fomos a Kaer Morhen. Estávamos no local muito antes de Byrnjolf e Vesemir aparecerem com os jovenzinhos. Encontramos os cadáveres, muitos cadáveres, e um vivo, quase vivo. Era Holt. Não era assim que ele se apresentava. Naquela época ele se chamava Heindert. E o chamavam de Espectro Heindert. E agora ouça. Não encontramos Heindert no castelo, mas a uma boa distância dele. O próprio Heindert alegava depois que não se lembrava de nada. Ele estava delirando de febre. E eu? Talvez eu tenha agido de forma precipitada e imprudente, mas naquela época eu era um pouco mais jovem do que hoje. As emoções subiram à cabeça. E acabei contando a Vesemir o que Heindert disse durante a piloura. Calou-se por um tempo. Geralt não a apressou. Acontece que, por fim, prosseguiu. Não foi defendendo Kaer Morhen que Heindert se feriu, mas durante a fuga, Geralt ficou em silêncio. O tempo passou. O tempo que tudo muda. A chamada verdade objetiva se esvaneceu na névoa. Vesemir persiste em sua teimosia. Eu prefiro não persistir. Quero perdoar. Não perdoar. Esquecer. Heindert. Agora Preston Holt, porque ele voltou a usar seu nome verdadeiro. Vem há anos se dedicando a salvar dos monstros as pessoas em Kaedwen e a desfazer maldições e feitiços. Frequenta o templo. Costumamos repor seus elixires. Algumas vezes o tratamos das feridas, tratando ao mesmo tempo as minhas, essas que são ainda mais dolorosas, as das lembranças. Mas chega disso. Ela ergueu abruptamente a cabeça. Contei o suficiente. Talvez até demais, veremos. Agora escute um conselho. A ideia de se empregar como aprendiz de Holt não me agrada. Eu não sou empregado. Trabalho com base na boa vontade e na confiança entre as partes. Eu sou per pro. Per procura. Quer dizer em substituição. Eu sei. E você também sabe que deveria passar o inverno em Kaer Morhen e não na casa de Holt em Rocamora? E que não é nada bom que te associem a ele? Por quê? Holt. A sacerdotisa levou a mão à testa. Holt não é um preceptor adequado para você. Você deve seguir seu próprio caminho. Literal e metaforicamente. Me prometa que vai abandonar Rocamora. E Holt. Geralt ficou em silêncio. Assumpta de Rivia lançou-lhe um olhar inquisitivo e finalmente deu um suspiro profundo. Geralt, não negue que você veio aqui em busca de informações e conselhos. E recebeu ambos. O que vai fazer com isso é assunto seu. O que podíamos ensinar a você, ensinamos. Fim. A escola acabou. Agora, quando você cometer um erro ou se meter em confusão ao ouvir um conselho errado, a Nenek não vai te colocar no cantinho da disciplina. É a vida que vai te colocar lá. Ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. Para onde você pretende ir agora? Para. Gaguejou, mas decidiu não enrolar. Para Espinhel. Depois em direção ao nordeste, até os limites da marca. Os colonos precisam de ajuda. É verdade, você é um bruxo. As pegas no jardim tinham voltado a Palhar. Madre Assumpita, pois não. Um tempo atrás alguém me disse que o nome de Geralt é Insosso. E talvez até seja, mas é o seu nome. Sim, mas será que posso acrescentar algo? Como no seu nome, algum prefixo seguido de algo nobre, preposição. Mas você não é nenhum nobre, Geralt. Por que se enfeitar com as penas dos outros? Zoe, Fervida e Hipólita, garotas do Lorelei, não tinham nada para fazer. Era manhã de um dia comum. Cada uma entretinha-se com o que podia e gostava. Zoe tricotava um gorro para sua filhinha. Fervida lia um manual de cultivo de ervas em vasos. Hipólita olhava pela janela, observando as andorinhas em voo ao redor da torre da prefeitura da cidadezinha de Espinhel. Todas ouviram o ranger dos degraus, mas nenhuma reagiu. A entrada de Pampinea Monteforte no recinto também não as alarmou. Uma coisa, anunciou Pampinea.
Seus bustos ondulavam pitorescamente. Temos um cliente. Já adianto. Isso deve ficar em segredo. De novo o prefeito bufou Zoe. E Hipólita levantou os olhos para o teto. Não, negou Pampinéa. Desta vez não é o prefeito. É um cliente a mais secreto. Por isso vim até vocês, que conheço há muito tempo. E em quem confio. Essas jovens, vou te contar, não acho que sejam dedos duros, mas são bobinhas, podem dar com a língua nos dentes. Então quem é? Conte, madame. Vamos morrer de curiosidade. Um bruxo? O Sr. Holt, fervida, deu risadinhas. Será que ele rejuvenesceu? Olha lá, hein? Pampinéa ameaçou com o dedo. Sem essas piadas, o Sr. Holt é um cliente honrado, mas não é dele que estou falando. É um bruxo jovem, muito jovem, eu diria. E simpático, mais ou menos. Qual de vocês não tem medo? E quem aceita? E quem aceitar? Perguntou Zoe depois de um momento de silêncio. Vai ganhar o que com isso? Pampinéa Monteforte não pensou muito. 3/4 da taxa, decidiu. As meninas se entreolharam, e depois voltaram seus olhos para a matrona. Que tal? Disse Hipólita com um sorriso. Tirar no palitinho? Quem tirar o menor, leva o bruxo. Quem sabe? Fervida também sorriu. A gente encurte 2 palitinhos. Eu acho, disse Zoe, que não vamos precisar desses palitinhos. Estimado senhor, Preston Holt, Districtus Banfilim, Opidum Procamora, Datur Belvoir, 16 Mens, Augusti, Anno 1229, Posti Resurrectionem. Caro Preston, salve. Conforme o espírito de nosso acordo, venho por meio desta informar que desde o dia da visita do jovem Geralt à minha casa até o dia em que envio esta carta, entraram em minha conta remessas de vários bancos, numa soma de 4.885 marcos de Caedwen. Por extenso, 4.885. 0 de 100. Após deduzir a minha comissão e o meu pagamento, remeterei o valor devido à sua conta. Sem dúvida chegou ao seu conhecimento, caro Preston, que, por uma estimativa aproximada, o jovem bruxo deve ter exterminado umas boas dezenas de monstros desde maio, quando esteve em minha casa. Quer dizer, ou matou muitos, ou matou menos, mas negociou com eficiência. De fato, tanto um quanto o outro o deixam em boa conta. Quero parabenizá-lo por sua escolha. Seu procura trará bons resultados. Visto que o jovem bruxo não sabe o que significa essa expressão, mais uma vez fica claro que é mais importante realizar bem um trabalho do que saber como os homens cultos o chamam. Como se pode ver a partir das remessas bancárias, o jovem bruxo atuou em parte da Marca Ocidental e da Marca do Norte. Também sei que visitou o templo da deusa Melitele em Ellsborg. Interessante que logo em seguida ele deu uma passadinha no Loreley, em Espinham, e ficou lá um tempo. Pois é, a juventude também tem seus direitos, e como ele gasta seu perjain, é assunto particular. Contanto que não economize demais nas refeições, ou vai acabar enfraquecendo. O que me preocupa são as atividades de espiões ao redor do jovem. Tenho motivos para supor, caro Preston, que não é o jovenzinho que lhes interessa, mas você. Redobre a cautela. Saluto-te. Timur Voronov. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.